Salve povo, aqui é o Zelota de volta com a saga bizantina. Depois de um período aí sem vídeos, estamos de volta. E no vídeo de hoje vamos ver como foi o reinado do João VI. Todo mundo sabe que é o João Cantacuzeno. Então vamos ver que esse reinado dele foi aquela tentativa de salvar o império, de ir para um caminho que sem volta. Bom, não tinha como salvar muita coisa, mas foi o que ele tentou e é o que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Mas deixa eu começar a contar a história dele pra vocês. Pessoal, todos não tapar o like e compartilhem com os amigos, que ajuda mais o canal a crescer. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Essa aqui é a saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Por isso eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para entender melhor a história. Ou vocês podem assistir a qualquer outro dos vídeos lá na videoteca do Zelota, com vários povos do Ocidente, Oriente, África, Ásia. Dá uma conferida lá. Também tem o meu Instagram, Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participar das enquetes. E também tem o Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do canal, lá na nossa área de membros, que é só vocês clicarem aí no botão azul aí embaixo da tela para fazer parte, ou no link na descrição. Vídeos todas as quartas com os especiais às 20 horas e às 17 horas dos sábados com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Vamos direto rapidamente para essa história, que tem muita coisa para falar aqui nesse vídeo, né, para voltar já com tudo aqui na saga bizantina. Bom, o João VI, ele que reinou de 1347 a 1354. Ele chamava-se João Cantacuzeno, nasceu no ano de 1295, possivelmente em Constantinopla. Ele era filho de Miguel Cantacuzeno e Teodora Paleóloga. O pai do nosso personagem de hoje, João Cantacuzeno, o Miguel, ele tinha sido governador da Moréia e governou lá em 1308 e ficou até 1316, quando ele acabou tendo um falecimento precoce. Isso acabou saindo do cargo. Bom, o João, ele, como vocês viram lá nos vídeos anteriores, se vocês se recordam, ele tinha uma grande amizade desde a infância com o futuro imperador Andrônico III, né, com quem ele lutou ao lado do Andrônico naquela guerra civil, que o Andrônico teve uma grande batalha contra o próprio avô, né, que era o Andrônico II, questão daquela ele ter tirado a vida do próprio irmão, enfim, teve toda aquela história, daquela coisa de querer assumir o trono, enfim. Bom, isso não, se vocês conhecem a história, é só dar uma olhada lá no vídeo anterior para vocês poderem recordar melhor. E aí o João, ele não só foi um cara que foi um grande amigo, um braço direito, mas também financiou aquelas campanhas, né, dessa guerra civil, e por isso ele vai ser, obviamente, vai receber como retorno ali por esse apoio um cargo muito importante, que foi de Megaduque nesse reinado do Andrônico III. Dizem que o João, ele tinha todo esse poder financeiro, a sua família tinha uma grana boa, porque eles eram descendentes dos cumanos, né? Os cumanos que eram aquelas tribos ali de origem turca. E também a família dele tinha muita influência lá na Trácia. Inclusive foi um local muito preeminente nas ações do Andrônico III durante essa guerra civil. Bom, e aí depois dessa coroação do Andrônico III, o João Cantacuzeno vai, como Megaduque, participar de várias campanhas durante o breve reinado do Andrônico III. Algumas vitoriosas, outras não foram tanto assim, né? Mas aí depois que o Andrônico III faleceu, foi que começou a confusão que a gente viu no vídeo anterior, e foi essa guerra civil entre o João Cantacuzeno, e inclusive vai chegar a ser coroado com o nome de João VI, né? Já que João V era o filho do Andrônico III, né? O João Paleólogo. E aí vamos ter essa tensão muito grande do Cantacuzeno com a imperatriz, que era Ana de Saboia, que estava na regência e tendo apoio do patriarca, entre outros personagens ali que estavam, inclusive também o Aleixo Apocalco, né, que ele era o cara que estava comandando o exército, e depois que ele é retirado da história, a coisa ficou mais fácil para o João Cantacuzeno. Bom, aí tivemos a ascensão ao poder
depois que ele consegue derrotar a regência que vinha naufragando já fazia tempo, ele assume o trono em 13 de maio de 1247 como um co-imperador, na verdade, né? Então vai ter uma coroação solene, e que, claro, tinha que ter o patriarca para fazer a coroação, para oficializar. E aí o Cantacuzeno passou a ser chamado de João VI. E aí ele foi considerado como um irmão espiritual do Andrônico III e também como fosse um pai do João V e de todos os irmãos do João V. E aí ele vai se tornar o novo chefe da dinastia Paleóloga. Bom, como ele é melhor amigo do Andrônico III, é uma posição bastante respeitosa para o João Cantacuzeno. Bem polêmica essa questão dele ter se tornado imperador na forma como acabou sendo, né? Ele teve que realmente ir brigar, lutar para poder conseguir chegar numa posição que ele, na visão dele, o Andrônico III teria gostado de que ele assumisse a regência. Então teve que ter essa guerra civil. Bom, a vitória do João VI, João Cantacuzeno, ela vai dar um fim à Guerra Civil, mas ainda havia um foco de resistência que era em Tessalônica. Lá em Tessalônica tinha um grupo chamado de Zelotes de Tessalônica. Eles eram fanáticos e, claro, que eram a referência, uma homenagem aos Zelotes ou Zelotas, que era o grupo rebelde de judeus que lutaram contra os romanos em 70 depois de Cristo lá na Judéia e lutaram contra a dominação dos romanos por lá, né? E aí esse grupo, eles eram um grupo que apoiava a Ana de Saboia, né? A regência da Ana de Saboia. E aí eles passaram um bom tempo por lá, em Tessalônica. Então, mesmo após a coroação do João VI, eles vão continuar resistindo por pelo menos 2 anos o novo imperador, que era o João Cantacuzeno. E aí aconteceu que eles estavam sendo ali esse grupo dominante político em Tessalônica e ficaram de 1342 até 1350. E eles eram liderados por André Paleólogo, que havia derrubado o antigo governador. O antigo governador era o João Apopalco, que era filho do Aleixo Apopalco, né, que era aquele general, como mencionei anteriormente, o grande comandante da dinastia, da regente aí, dos paleólogos da Ana de Saboia. E mesmo ele sendo filho do Aleixo Apopalco, o João Apopalco ele era um cara que apoiava o João Cantacuzeno. Ele achava que o João era o cara mais preparado para reinar o império, até que o João V, né, o João Paleólogo, ele chegasse à vida adulta e pudesse se tornar o imperador, já que ele era o filho do Aleixo III e ele deveria reinar. Bom, e aí que acontece? Esse grupo rebelde, eles tinham o apoio do rei sérvio Estevão Urezes IV. Bom, para quem está achando estranho essa história, mas quem viu o vídeo anterior deve recordar que os sérvios começaram a ganhar terreno e foram conquistando a Macedônia. E Tessalônica tinha sido o único local, a região que eles ainda não tinham conseguido conquistar. Então eles apoiavam esse grupo que estava desde 1342 lá no poder. E aí o último líder, que era o André Paleólogo, com a chegada do João VI, que ele consegue dominar, conquistar Tessalônica, junto com o apoio, claro, de alguns mercenários turcos, né, que vai fazer parte de várias campanhas do João VI, ele acaba fugindo, né? E deixa um sucessor no lugar dele para tomar conta ali de Tessalônica, que estava governando Tessalônica, que era o Aleixo Metoquita, que acaba entregando a cidade para o João VI. E aí seria o fim dessa resistência, dando um encerramento a essa guerra civil de uma vez por todas. E o João Cantacuzeno trouxe com ele o Gregório Palamas, que vai ser nomeado como bispo. E esse cara, ele era de um grupo vertente que surgiu lá na igreja bizantina,
que tinha uma visão de umas coisas mais místicas e tal. Isso foi já durante o reinado do Andrônico III, mas que levou muito tempo para ser aceito, e não só a própria coroação do João Cantacuzeno, já que esse grupo apoia o João Cantacuzeno, como também o Gregório Palama se tornar um bispo em uma cidade importante como Tessalônica, que era a segunda maior do Império Bizantino, né, ficando atrás apenas de Constantinopla. Era como fosse uma vitória desse movimento, que eu acho que era algo chamado como helenoísmo, assim, eloísmo. Eu vou colocar depois o nome certo aí para vocês, mas eu não vou explicar sobre esse movimento, que é bem complexo e a gente só vai perder tempo. Bom, e aí as consequências da Guerra Civil no exterior. Bom, então o que foi que aconteceu com isso? Foram vários problemas que surgiram durante essa Guerra Civil. Bom, primeiro que ela vai durar de 1341 até 1347, ela vai ser, claro que prejudicial. Toda a Guerra Civil vai ser muito prejudicial para qualquer reino, para qualquer império. Porque enquanto você está tendo uma briga interna, os inimigos se aproveitam e vão conquistando as coisas por fora. E aí o que aconteceu foi justamente o reino da Sérvia que foi o mal favorecido. Em 1345 eles ocuparam quase toda a Macedônia, com exceção da Tessalônica. E aí, em 16 de abril de 1346, o Estevão Oreses IV ele foi coroado pelo patriarca da Sérvia. Inclusive um patriarca foi colocado na Sérvia por ele, né? Isso eu falei no vídeo anterior. E aí ele vai ser coroado como imperador dos sérvios e dos gregos. Uma semente que foi plantada lá atrás, né, daquela influência bizantina nos sérvios, de fazer essa conexão da cultura bizantina com a dos sérvios e os coloca também ligados aos gregos. E aí a corte da Sérvia ela se muda toda para a Macedônia, onde o Estevão ficou por lá reinando esses novos territórios que foram conquistados por ele. E em 1348 ele concluiu a conquista do Épiro, coisa estava meio abandonada por lá, e assim ele consegue assumir o controle de toda a região. E no caso seria a Tessália. Bom, o João VI ele conseguiu recuperar Tessalônica e seria o ponto inicial para a reconquista de toda a Macedônia. Mas aí ele conquista apenas uma cidade, que era a cidade de Véria, mas não consegue manter o controle por muito tempo dessa cidade, já que depois os próprios sérvios recuperam novamente essa cidade grega de Véria. E aí por ali mesmo acabou a tentativa de reconquista da Macedônia. Bom, as consequências também se estenderam para o lado do Mar Egeu, né, com a ilha de Quios, que foi conquistada pelos genoveses em 1346, que acabou se tornando a base comercial deles por lá pela Europa Oriental. E claro que teve também a Guerra Civil, consequentemente o fim da Marinha Bizantina, levando ali os bizantinos a depender dos genoveses ou dos venezianos. Bom, e a situação econômica? Claro que como toda guerra civil também vamos ter dificuldades na economia, porque o trabalho parou. Bom, como vocês devem recordar, a principal economia do Império Bizantino era agrícola, né? Era agrária. Então não tinha como arrecadar impostos porque a população não estava trabalhando. E a principal província bizantina era da Trácia, né, nesse ponto de produção agrícola. Então eles não estavam trabalhando porque estavam recebendo muitos ataques de tribos turcas. Enquanto os próprios bizantinos se enfrentavam, a Trácia ficou desprotegida e os turcos atacavam. Então com isso não tinha como trabalhar, não tinha como produzir e arrecadar impostos. Então a situação ficando cada vez pior e a arrecadação de Constantinopla era muito baixa. Para ter uma ideia, a questão da alfândega em Constantinopla, que cobrava os impostos, eles arrecadavam 30.000 hiperpérions por ano, em comparação a Gálata, que era o distrito dos genoveses, que arrecadava 200.000 hiperpérions por ano. A moeda bizantina continuava ali desvalorizada.
Então vocês veem como estava difícil, a situação insustentável do Império Bizantino. Bom, o orçamento do Estado entrou em colapso e para fazer até algumas coisas básicas era necessário pedir ajuda e depender do apoio e da generosidade de outros povos, de outros estados. E foi, por exemplo, o caso da Hagia Sophia, que para passar por uma reforma foi necessária a generosidade da doação do Grão-Príncipe de Moscou, que era o Simão de Moscou, em 1350. E com essa doação generosa, os bizantinos não apenas restauraram a Hagia Sophia, como também usou dinheiro para pagar as tropas auxiliares turcas que lutaram naquela reconquista de Tessalônica. Bom, a crise era sentida também no palácio. Um exemplo foi que nessa coroação do João VI, normalmente eram utilizadas taças de prata e de ouro. E essas taças foram substituídas por taças de chumbo e barro. Bom, vocês verem que o negócio estava feio. E aí, em 1348, assim como outras partes da Europa, não só ocidental, da Europa Oriental, foi assolada pela peste negra. E aí tivemos muitas vítimas referentes a essa epidemia que aconteceu na Europa, que todo mundo conhece, em 1348. Aí, uma coisa que o João VI fez durante seu reinado foi a mudança administrativa. Então, com o território cada vez menor, o João ele decidiu dividir a administração com os filhos dele. Então ele pegou um dos filhos dele, que era o Manuel, e colocou como governador da Moréia. E o outro filho dele, Mateus, ficou governando a Trácia, transformando a Trácia como se fosse um principado e resolver aquela questão do deserto que ficou por lá. E também ele ficaria como uma fronteira defensiva contra os sérvios. Bom, esse novo sistema também vai diminuir o poder dos grandes aristocratas, donos de terras, que viam a dinastia imperial apenas como uma família aristocrática mais poderosa. Bom, esse sistema criado pelo Cantacuzeno, ele vai durar até o fim do Império Bizantino. Bom, também tivemos a guerra contra Gênova. Bom, aí foi mais um grande problema que aconteceu nesse reinado do João VI. Bom, após aquela guerra civil, João passou a dar mais importância à marinha, que tinha sido destruída ou tinha sido extinta durante a guerra civil. E aí ele vai pegar mais uma vez aquelas doações generosas para reconstruir a marinha. E o objetivo dele era, de claro, lutar contra inimigos, e no caso eram os genoveses, que estavam ficando cada vez mais poderosos, arrecadando muito mais receita do que os bizantinos dentro do território bizantino. Então o João ele vai fazer uma aliança com os turcos, onde ele vai conseguir uma arrecadação de 50.000 hiperpérios, e esse dinheiro foi destinado à construção dessa nova frota da marinha bizantina. E aí, com 87% dessa receita da alfândega indo para os cofres genoveses, o João ele acabou fazendo o que? Ele baixou os impostos do porto de Constantinopla para atrair os comerciantes, que aí, ao invés de irem para Gálata, eles faziam a volta por Gálata e iam até Constantinopla, que era bem mais barato. E com isso, os genoveses responderam, obviamente, declarando guerra. E aconteceu na primavera de 1349. Com isso, os bizantinos não deram conta dos genoveses, e a frota bizantina nova, recém-formada, com aquele dinheiro que tinha sido doado, totalmente destruída. E aí os bizantinos ficaram à mercê de Gênova. Só que os genoveses eles quiseram dar um passo além das pernas. E aí eles queriam dominar totalmente o Mar Negro. E é claro, eles foram mexer com quem? Os seus grandes rivais, que eram os venezianos. E aí eles confiscaram navios venezianos, que eram navios comerciais. E isso vai ser uma declaração de guerra contra a Veneza.
que tinha como aliados os aragoneses. Faz um tempinho que eles apareceram aqui na história, lá atrás, e voltando com o rei Pedro VI de Aragão. E aí nós vamos ter essa grande guerra entre os genoveses e os venezianos. E o pior é que essa batalha vai acontecer no quintal de Bizâncio. E aí, no meio dessa rivalidade, o João VI ele vai ficar sem saber que lado ele apoia. Se ele vai apoiar os genoveses que estavam perto dele ou os venezianos e estavam vindo de longe, foram aliados, eram também bastante poderosos. E aí ele fica, a princípio, fica em cima do muro, né? Ele vai ficar ali sem tomar partido para nenhum lado. Ou se unir os genoveses ou ficava ali junto com os venezianos e aragoneses. E aí no dia 13 de fevereiro de 1352 acontece essa batalha no Bósforo. E aí o João escolheu lutar ao lado dos venezianos. E aí aconteceu que os venezianos vão formar uma nova frota para o João VI com 14 navios. Então a batalha durou o dia inteiro. E quando chegou a noite não teve uma conclusão. E aí os dois lados se declararam como vencedores daquela batalha. E aí teve um problema para o João. Como ele tinha apostado a apoiar os venezianos e aragoneses, bom, os venezianos e aragoneses foram embora, deixaram o João sozinho com os genoveses. E ficou numa situação completamente delicada e ele teve que fazer as pazes com os genoveses, já que ele não tinha mais como se defender. E aí tivemos a última guerra civil. Bom, essa última guerra civil no caso da vida do João VI, né, que ele passou de várias ali, né, desde lá atrás com Antônio III, passando até esta agora. E aí, para evitar protestos, o do João V, né, que era o João Paleólogo, o verdadeiro herdeiro do trono bizantino, que já estava com 19 anos e estava querendo reinar. Então o João VI deu a ele um território que não era tão interessante, né, que acabava não sendo tão importante para o Império, só para que ele pega esse brinquedo e fica aí brincando, deixa que eu tomo conta aqui das coisas. Então ele deu esse território que era uma faixa que ficava em Ródops, né, que era na costa do Mar Egeu. Até aí tudo bem, mas depois a situação entre os dois vai ficar tensa, porque aí sim que pela primeira vez de fato, na minha opinião, o João VI ele vai dar um passo, tomar uma atitude de um usurpador, que é justamente quando ele vai tentar colocar o filho dele, o Mateus Cantacuzeno, como co-imperador, para deixar de lado o João V, que era o verdadeiro herdeiro. E claro que isso era motivo para iniciar uma guerra. E aí em 1352 o João V ele ataca Adrianópolis, no caso o João Paleólogo, para não confundir aí os Joãos. E aí Adrianópolis era governada justamente pelo Mateus Cantacuzeno, que era esse filho que o João tinha, que ele queria colocar como herdeiro do trono, né, como co-imperador. E aí o João Cantacuzeno ele vai responder atacando com a sua tropa formada pelos mercenários turcos. E aí tinha o João Cantacuzeno, tinha um exército bem mais forte do que o João Paleólogo, e esforçou o João Paleólogo a bater em retirada. Bom, depois de bater em retirada, o João V ele vai buscar a ajuda do Estevão Orezes IV, o rei da Sérvia, que era o cara que estava mandando em tudo ali pela Europa Oriental. E mesmo com o suporte financeiro dado pelos sérvios, o João V vai ser derrotado mais uma vez pelo João Cantacuzeno. Bom, então tudo parecia certo para que o João Cantacuzeno ele se tornasse ali o soberano lá no Império Bizantino. Mas aí esses sucessos que o João Cantacuzeno teve foram de efeito curto, já que foram efeitos colaterais. No caso, os mercenários turcos eles começaram a atacar a população na Trácia e a popularidade do João VI vai começar a despencar por conta disso.
E a situação piora ainda mais em março de 1354, quando um terremoto vai danificar as fortificações de algumas cidades na Trácia. E essas cidades acabaram sendo pilhadas pelos turcos, né? Esses turcos que eram contratados pelo João VI. E aí os otomanos aproveitaram a situação toda, ficaram ali olhando pelo lado de fora, esperando as oportunidades surgirem. E aí esse terremoto foi o momento ideal para que eles atacassem e tomassem a cidade de Galípoli, né, que era uma cidade portuária, e que ela ficava localizada no Estreito de Dardanelos, que faz aquela ligação da Ásia com a Europa. Então a população de Constantinopla entrou em pânico, acreditando que Constantinopla seria a próxima conquista dos otomanos, seria tomada por eles. E aí a situação do João VI ficou insustentável. Então João V não desistiu, viu que era grande chance dele de retomar o trono, que era dele por direito, e faz uma aliança com um aventureiro genovês, o Francesco Gattilucio. E aí o João V consegue entrar em Constantinopla e destronou o João Cantacuzeno. Em troca, ele tinha feito um acordo com o genovês, né? Então ele entrega o governo da ilha de Lesbos para o Francesco e também a mão da irmã dele em casamento, que era Maria Paleóloga. Bom, o João VI, ou João Cantacuzeno, foi forçado a abdicar do trono e acabou se tornando um monge, e ele depois viveu ainda mais de 30 anos após essa queda dele do trono. E ele passou o restante da vida vivendo em um mosteiro, e ele vai escrever um livro onde ele justifica ali os seus atos políticos e mais nessa reta final essa usurpação que ele tentou de fato cometer, tentando colocar seu filho como co-imperador e escanteando o filho do Andrônico III, que era o João V. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido esse reinado do João VI. No próximo vídeo teremos o reinado do João V. Bom, é estranho que a gente vai do sexto para o quinto, mas enfim. E aí nós veremos como foi essa fase que vai ser sempre agora cada vez pior de decadência do Império Bizantino. E estarei de volta na quarta-feira com a segunda parte da história do Pompeu Magno, para quem está acompanhando lá os especiais na quarta, e para quem também é assinante do nosso acampamento Zelota, já está disponível o vídeo aí para vocês assistirem sobre esse legado do João Cantacuzeno deixou em Constantinopla. Então vou ficar por aqui, um abraço do Zelota, até quarta, falou pessoal.